A gente já se acostumou com aquela mágica moderna, né? Digitar uma frase qualquer, tipo, um urso panda surfando em uma onda de ramen. E aí, em segundos, uma IA cospe uma imagem que é, no mínimo, impressionante. Virou parte do cenário. Mas o que me intriga é, o que acontece por trás das cortinas? Essas IAs, elas realmente entendem o que é um panda? Ou o que é surfar? Ou elas são só mestres incrivelmente sofisticadas em combinar pixels de um jeito que nos engana? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão no campo da IA generativa. E a resposta, na maioria dos casos, é um pouco decepcionante. Os modelos mais famosos que a gente usa hoje operam de forma bem dividida. Pense neles como uma organização com 2 departamentos que, assim, não se falam direito. Um departamento é especialista em desenhar e o outro, totalmente separado, é especialista em reconhecer o que foi desenhado. Eles não usam o mesmo cérebro. É isso. E é exatamente por isso que o material que a gente tem na mesa hoje é tão instigante. É um artigo de pesquisa chamado SVG-T2I e a abordagem deles é radical. A nossa análise hoje vai mergulhar nessa ideia. E se em vez de gerar imagens a partir de um rascunho técnico, a IA gerasse a imagem diretamente a partir do seu próprio entendimento do mundo? A grande questão é, o que muda quando o desenhista e o especialista em visão são a mesma entidade? E essa pergunta nos joga direto em uma das maiores missões da inteligência artificial hoje, que é a busca por modelos unificados. Um sistema único que consiga perceber o mundo, raciocinar sobre ele e criar a partir dele, tudo usando a mesma representação interna de conhecimento. O SVG-T2I não é a resposta final, mas se apresenta como um passo muito concreto, sabe? E importante nessa direção. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender o tamanho da inovação, a gente precisa primeiro revisitar como a mágica acontece hoje, nos modelos que todo mundo conhece, tipo o Stable Diffusion. Eles não trabalham direto com os pixels da imagem final, né? A analogia que eu sempre ouço é que eles criam uma espécie de planta baixa primeiro. Essa analogia da planta baixa é ótima. A peça central dessa abordagem é uma tecnologia chamada VAA, ou Autoencoder Variacional. A gente pode imaginar o VA como um artista de compressão genial. Se você dá a ele uma foto de alta resolução, ele não vai guardar cada pixel. Em vez disso, ele cria essa planta baixa super comprimida, um resumo abstrato da imagem. Esse resumo é o que a gente chama de espaço latente. E é nesse espaço latente, nessa planta baixa bem menor, que todo o trabalho pesado de gerar a imagem acontece, o tal do processo de difusão. É por isso que esses modelos se tornaram viáveis de rodar até em computadores domésticos, certo? É uma questão de eficiência. É puramente uma questão de eficiência computacional. Só que essa eficiência, ela tem um custo alto. E é aqui que o artigo do SVG-T2I finca o pé. Eles citam no trabalho que o espaço latente do VAE não possui uma estrutura semântica coerente. Ok. Traduzindo do Academy 6. A planta baixa é eficiente para reconstruir a imagem, mas ela não tem significado. É um amontoado de números otimizados para recriar pixels, não para entender conceitos. Ou seja, se um humano pudesse olhar para essa planta baixa, não veria o esboço de um rosto ou de uma casa. Seria só um código indecifrável. E isso me leva a pensar, será que é por isso que, por tanto tempo, as IAs sofriam para desenhar coisas como mãos? O gerador não sabia o que era uma mão. Só sabia recriar um padrão de pixels que geralmente tinha 5 apêndices. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Essa fragmentação é um gargalo silencioso no campo. O gerador, operando no espaço do Vai-Wei, não tem um conceito de mão. Ele tem uma receita estatística para pixels que se parecem com uma mão. Do outro lado, um modelo de visão, como o Siglip, sabe o que é uma mão, sabe contar os dedos, mas... Eles não falam a mesma língua. Exato. É como ter um arquiteto que projeta a casa e um engenheiro que a constrói, mas eles usam sistemas de medidas totalmente diferentes. A chance de algo sair errado é enorme. Certo. Então, o sistema antigo tem essa fundação meio burra, por assim dizer.
ela é eficiente, mas não entende nada. A lógica me diz que o próximo passo seria tentar ensinar algo para essa fundação. Mas pelo que eu li, a equipe do SVG T2I foi muito mais radical, né? Eles basicamente jogaram a fundação inteira fora. Eles foram ousados. A mudança de paradigma que eles propõem é justamente essa. Em vez de tentar consertar o VAE ou, torná-lo um pouco mais inteligente, eles o substituem por uma tecnologia completamente diferente, um VFM, que significa Visual Foundation Model, modelo de fundação visual. O modelo específico que eles usaram é um dos mais poderosos que existem para compreensão de imagens, o Dino V3. Espera um pouco. Então eles estão trocando um componente feito para reconstruir imagens por outro que foi treinado para entender imagens. São duas tarefas fundamentalmente diferentes. Como isso funciona? É como pedir para um crítico de arte pintar um quadro. O que exatamente esse Dino V3 sabe que o VAE não sabe? Essa é a beleza da ideia. Um VOM, como o Dino V3, foi treinado com milhões e milhões de imagens com um único propósito: encontrar o significado nelas. Ele não aprende a recriar pixels. Ele aprende a identificar objetos, texturas, estilos e, mais importante, as relações entre eles. Dentro dele existe o que o artigo chama de um espaço de características semanticamente rico. É um mapa mental, uma rede de conceitos sobre como o mundo visual é organizado. Ele sabe que pata é parte de cachorro e que cachorro é um tipo de animal. Ah, então ele já tem toda a ontologia do mundo visual organizada internamente. E a ideia do SVG T2I é, o quê? Forçar o gerador de imagens a trabalhar dentro desse mapa mental. Isso. Em vez de construir a imagem numa planta baixa sem sentido, o modelo de difusão aprende a desenhar diretamente nesse espaço de entendimento. É como se, para desenhar um gato, ele não manipulasse valores abstratos, mas sim ativasse e combinasse os conceitos internos de felino, pelo, orelhas pontudas que o Dino 3 já possui. Ele está criando a partir do conhecimento. Isso me parece incrivelmente mais intuitivo. Leva de volta aquela ideia de unificação que você mencionou no começo. Sem dúvida, o potencial aqui é imenso. A gente está falando de um sistema que usa a mesma linguagem interna para olhar para uma foto de um cachorro e entender que é um cachorro, e para usar o prompt, um cachorro feliz, e criar uma nova imagem. É um passo em direção a uma IA que não apenas imita, mas que talvez compreenda o que está fazendo de uma forma mais profunda. Ok, a ideia é brilhante, mas como se monta uma coisa dessas? Imagino que não seja tão simples quanto tirar o VAI e encaixar o Dino V3 no lugar. Que tipo de andaimes eles tiveram que construir ao redor desse novo cérebro para que tudo funcionasse? Olha, a arquitetura que eles montaram, que está na figura 2 do artigo, é realmente elegante, mas cheia de decisões inteligentes. A peça central é o que eles chamam de Autoencoder SVG T2I. A primeira parte dele usa o codificador do Dino V3 para fazer exatamente o que a gente discutiu. Pega uma imagem real e a traduz para esse espaço de entendimento. A segunda parte é um decodificador novo, que eles tiveram que treinar do zero, com uma tarefa muito difícil: aprender a pegar esse entendimento abstrato e traduzir de volta para pixels concretos na tela. Essa segunda parte, o decodificador, parece ser a chave. Ele precisa ser o tradutor entre o mundo dos conceitos e o mundo dos pixels. E o motor que realmente gera as coisas, que responde ao texto. Esse motor é um tipo de arquitetura chamada Diffusion Transformer, ou DT, e eles usam uma versão específica que chamam de Single Stream, ou fluxo único. O que é interessante aqui é como ele lida com a informação. Em vez de processar o texto do prompt separado da informação da imagem, ele junta tudo numa única sequência. É como se ele estivesse lendo uma frase que diz: o prompt de texto é este e o estado atual da imagem é esse. Tudo de uma vez. Ah, entendi. Isso permite uma fusão mais íntima e eficiente entre a linguagem e a visão. Exatamente. E para entender o prompt em si, eles usam um modelo de linguagem que já é conhecido, o GEMA 2. O artigo menciona que isso dá ao sistema uma capacidade multilingüe bem forte, lidando com chinês e inglês, por exemplo.
Mas o que mais me chamou a atenção foi o processo de treinamento. Parece um currículo escolar para IA, sabe? Começando do básico e indo para o avançado. É uma ótima analogia. Eles não jogam tudo de uma vez, é um treinamento progressivo em estágios. No primeiro estágio, eles usam um conjunto de dados massivo, de 60 milhões de imagens, em baixa resolução. O objetivo aqui não é a qualidade, é ensinar o básico do básico. Como alinhar palavras com conceitos visuais. É um ensino fundamental do modelo. Depois disso, ele vai para o ensino médio e para a faculdade, imagino? Exato. No estágio seguinte, eles aumentam a resolução e usam um conjunto de dados menor, de 15 milhões de imagens, mas de maior qualidade. Aqui, ele aprende a gerar composições mais coerentes. E, por fim, no último estágio, eles usam um conjunto de dados boutique, com apenas 1 milhão de imagens, mas todas de altíssima qualidade estética. É o refinamento final, onde ele aprende sobre iluminação, detalhes finos e o que torna uma imagem bonita. Nossa! A figura 5 do artigo é fantástica, porque mostra lado a lado as imagens geradas em cada estágio, e o salto de qualidade é gritante. E no final de todo esse processo, o resultado se compara com os gigantes do mercado, toda essa arquitetura nova, todo esse treinamento complexo, valeu a pena. Os números dizem que sim. O artigo apresenta os resultados em benchmarks de avaliação, como o Geneval e o DPG Bench, que medem coisas como a fidelidade ao prompt e a qualidade da imagem. E o SVG-T2i alcança pontuações muito próximas, às vezes até superando, modelos de ponta como o SD3 Medium e o Flux.1. Uau! A grande conclusão que eles tiram, e com razão, é que esta é a primeira validação em larga escala de que essa ideia de treinar um modelo diretamente no espaço de características de um VFM é viável e competitiva. Então, eles não só provaram que o conceito funciona, como também construíram algo que já está na linha de frente da tecnologia. Parece que resolveram o problema de uma forma mais inteligente. Mas, em toda boa história de pesquisa, quando uma porta se abre, outra, ainda mais estranha, aparece. E parece que foi isso que aconteceu aqui. Ao resolver um problema, eles descobriram outro. Isso mesmo. E essa descoberta talvez seja a contribuição mais duradoura do artigo para a área. Eles se depararam com um comportamento muito peculiar e desafiador dos VFMs, como o Dino. Suas características internas não são estáveis quando a resolução da imagem muda. O termo técnico para isso é a falta de invariância de escala. Invariância de escala? Isso soa bem abstrato. O que isso significa na prática? O artigo usa uma analogia perfeita. Imagina um pequeno quadrado na imagem, um patch de 16 por 16 pixels. Agora imagine que você está olhando para uma foto de um rosto em baixíssima resolução, tipo 256 por 256 pixels. Nessa imagem, aquele quadrado de 16 por 16 pode conter o olho inteiro de uma pessoa. Para o Dino, o entendimento daquela região é semântico, olho. Faz sentido. Nessa escala, 16 por 16 pixels é uma parte importante da composição. Agora, pegue a mesma foto, mas em altíssima resolução, 4K. O mesmo quadrado de 16 por 16 pixels, na mesma posição, pode ser só um pedacinho da textura da pele da bochecha, sem nenhuma característica reconhecível. Para o Dino, o entendimento dessa mesma área agora é completamente diferente. Textura de pele. Nossa, isso é um paradoxo fascinante. A mesma quantidade de dados, no mesmo lugar, mas o significado muda drasticamente dependendo do zoom da imagem inteira. Para fazer a IA gerar imagens de forma mais inteligente, eles a conectaram a um cérebro que entende o mundo. Mas esse cérebro se comporta de maneira diferente dependendo da perspectiva. É quase como se, ao ganhar inteligência, a IA também tivesse ganhado uma nova forma de confusão. E esse é um problema que os antigos VAEs não tinham. Como o VAE só se importa em reconstruir pixels, ele é muito consistente. Para ele, aqueles 16 por 16 pixels são só um padrão de cores para recriar. Não importa se é o olho ou pele. Entendi. A figura 4 do artigo visualiza isso de forma brilhante. As representações do VAE são quase idênticas em diferentes resoluções, enquanto as do Dino mudam radicalmente. E qual o impacto disso para o treinamento do gerador?
Ele precisa aprender a lidar com essa areia movediça semântica. É um desafio enorme. O modelo de difusão precisa aprender a gerar uma imagem coerente num espaço de entendimento que está mudando de significado a cada nível de zoom. O artigo aponta que encontrar uma forma de criar VFMs que tenham essa invariância de escala é agora uma das fronteiras da pesquisa. Eles resolveram um problema e iluminaram o próximo grande obstáculo a ser superado. Ok, vamos juntar as peças então. Depois dessa análise, o que a gente leva de mais importante do SVG-T2i? Para mim, o primeiro ponto é que eles validaram uma nova filosofia para construir geradores de imagem, uma abordagem mais integrada que nos aproxima daqueles sistemas de visão unificados que pareciam tão distantes. Com certeza. É um avanço conceitual que abre um novo caminho para pesquisa e desenvolvimento. Não é só mais um modelo, é uma nova receita. Segundo ponto, que eu acho fundamental, é o compromisso com a comunidade de código aberto. Eles não guardaram a receita só para eles. O artigo faz questão de mostrar os logos do GitHub e do Hugging Face. Eles liberaram os modelos, o código, tudo. Isso é um acelerador gigantesco para a inovação na área. E o terceiro ponto, que pode ser o mais impactante a longo prazo, é justamente essa descoberta do problema da invariância de escala. O artigo não só apresentou uma solução, mas também um novo e dificílimo problema para a comunidade científica se debruçar nos próximos anos. Mas falando do modelo em si, como ele se sai nos desafios clássicos da IA? As mãos de 6 dedos, o texto embaralhado, ele superou isso. Ainda não. E os autores são bem honestos sobre isso na seção de limitações. A figura 6 do artigo mostra exemplos claros. O modelo ainda tropeça em detalhes finos de rostos, como olhos e dentes que não ficam perfeitos. As mãos, especialmente em poses complexas, continuam sendo um desafio. E qualquer tentativa de renderizar texto dentro da imagem geralmente resulta em algo ilegível. E qual a justificativa para isso? Mesmo com uma arquitetura que, em teoria, entende mais. Bom, os autores apontam para duas causas principais. A primeira é a necessidade de dados de treinamento ainda mais especializados. Mesmo com milhões de imagens, talvez seja preciso um intensivão focado só em mãos, rostos e tipografia. A segunda é a de sempre. A necessidade de mais poder de fogo, mais capacidade computacional para modelar esses detalhes minúsculos e relações geométricas com precisão absoluta. Faz todo o sentido. Então, resumindo a nossa jornada, saímos de um mundo onde as IAs geravam imagens a partir de plantas baixas eficientes, mas sem significado. Mergulhamos na nova abordagem do SVG-T2i, que gera a partir de um espaço de entendimento rico. E no processo esbarramos nesse desafio inesperado da estabilidade do conhecimento em diferentes escalas. Foi uma exploração que nos levou ao coração de como a IA está evoluindo. E me deixa com um último pensamento. Manda. O artigo mostra que o modelo ainda falha naquelas coisas que viraram quase uma caricatura da arte de IA, mãos e texto. A pergunta que fica martelando na minha cabeça é: à medida que a gente avança nessa direção de modelos unificados que realmente entendem o que estão gerando, será que eles finalmente vão superar essas falhas? E a questão mais profunda não é se vão superar, mas como. A promessa dessa nova abordagem não é que eles vão aprender a desenhar melhor o padrão de pixels de uma mão. A promessa é que talvez pela primeira vez eles superem o problema porque terão uma compreensão conceitual e contextual do que uma mão de fato é, para que serve e como ela funciona. E essa é uma mudança fundamental.